Fala galera, beleza? Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre cartas argumentativas, né? Quando nós estudamos a respeito de redação, né, de todo o processo de produção textual, nós lembramos sempre que no vestibular pode acontecer uma cobrança das cartas argumentativas. Elas podem ser, inclusive, solicitadas, né, como gênero textual no vestibular. E, no entanto, o que é uma carta argumentativa? As cartas argumentativas elas podem ser classificadas em dois tipos básicos: uma carta de reclamação ou uma carta de solicitação. Tanto o tipo quanto o outro tem como finalidade persuadir o destinatário, cobrando uma solução para determinado problema. Em geral, a carta argumentativa apresenta a seguinte estrutura: local, data, vocativo, identificação do destinatário, corpo do texto, expressão de despedida, assinatura e nome do remetente. No corpo do texto, a exposição deve apresentar de forma sucinta o objeto da reclamação ou da solicitação e os argumentos que o fundamentam. Costuma-se juntar à carta uma cópia dos documentos que comprovam o que está sendo dito, por exemplo, uma nota fiscal. O remetente pode incluir uma proposta para a solução do problema, solicitar um retorno por escrito, ou via e-mail ou carta e fixar o prazo de resposta. A linguagem sempre nas cartas argumentativas elas deve ser clara, objetiva, seguindo um padrão formal, geralmente na primeira pessoa, e os verbos eles costumam ser empregados no presente do indicativo. Logo, nós identificamos que a carta argumentativa é um gênero textual que tem por finalidade apresentar uma reclamação ou solicitação a uma pessoa ou autoridade competente, visando persuadi-la a tomar uma atitude para solucionar o problema exposto. Agora nós vamos perceber, ao longo dos nossos slides, os pontos principais para a elaboração das cartas argumentativas. Lembrando sempre que a produção de cartas argumentativas ela deve estar sempre ligada a um tema, né? Discutindo ideias e sendo apresentado de uma forma um tanto clara, justamente para que o destinatário possa ter uma melhor compreensão. E aí, na carta aberta? A carta aberta, por exemplo, tem como principal característica construir argumentos com o intuito de expor e defender um público, né? Defender em público as opiniões ou reivindicações do emissor acerca do assunto abordado. A carta aberta já se diferencia da pessoal por tratar de assuntos que não dizem respeito somente aos interlocutores nela envolvidos. Geralmente, ela trata de assuntos que não dizem respeito somente a alguns. Geralmente, são temas de interesse coletivo, como questões sociais. Esse tipo de abordagem pode ser utilizada como forma de protesto ou alerta sobre determinado problema, ou até mesmo para conscientizar determinado público ou representante, tá, galera? Ou representante no sentido de que possa vir ou falar em favor do autor da denúncia. O remetente de uma carta costuma ser um grupo de pessoas, tá? Uma entidade ou uma pessoa influente em determinado nicho social, embora o cidadão comum também possa escrevê-la, né? Então nós temos aí essa facilidade, né? As instruções dessa carta aberta, tá? Normalmente a carta aberta ela manifesta a opinião ou ponto de vista de uma ou mais pessoas. E aí, o que é uma carta aberta? A carta aberta ela faz parte dos gêneros argumentativos e denuncia um problema. Por isso, o autor tem como objetivo persuadir o interlocutor a tomar uma posição diante dos fatos expostos. E aí ela apresenta a estrutura de título, de introdução, desenvolvimento e conclusão, como nós vamos visualizar a seguir. O objetivo da carta aberta, lembrando, é persuadir o leitor a modificar sua postura e tentar resolver o problema exposto. Em geral, emprega-se como linguagem a variedade padrão, devido ao contexto de circulação. Esse tipo de texto é publicado em jornais e revistas, apresentando em televisão e rádio ou impresso em folhetos. E aí nós vamos perceber que na carta aberta nós vamos ter um título, que é opcional, mas quando utilizado
indica quem será destinada a carta, ou seja, a comunidade, a associação, a instituição. Teremos um cabeçalho. É necessário já na primeira linha da carta indicar o local e data da produção textual. Exemplo, temos aí nos slides: Belém, 15 de outubro de 2020. Vocativo inicial. Na linha subsequente, ao cabeçalho, a indicação do vocativo. O destinatário da carta, pois o leitor é definido, ou seja, ele já é apresentado de cara no início, tá? O vocativo inicial, ele é primordial na construção da carta aberta. Lembrando sempre, a carta aberta é um gênero textual argumentativo utilizado por pessoa ou um grupo para manifestar publicamente uma opinião, defender-se de uma acusação pública ou fazer uma reivindicação. É veiculado, em geral, em órgãos da imprensa. E aí ele apresenta esses aspectos, né, essa estrutura. Uso de imperativos. Nesse módulo de texto é permitida a interação direta com o leitor, utilizando expressões como pense, tome, né? Introdução. Por ser de caráter dissertativo, apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o emissor da carta deve defender um ponto de vista já no primeiro parágrafo. No desenvolvimento, assim como no texto dissertativo argumentativo, nesse momento serão apontados os principais argumentos e pontos de vista relacionados ao assunto. Conclusão: é o momento-chave da carta, no qual se recupera a tese defendida e sugere alguma ação dos interlocutores ou possível resolução dos problemas postos em causa. Expressões finais e assinatura. Ao final da carta da produção, é comum o uso de expressões que antecedem a assinatura, como atenciosamente, entre outros. Ao final, a carta deve ser assinada. Carta do leitor. A carta do leitor já é um pouco diferente, né? Quando nós falamos da carta do leitor, esse gênero mostra opiniões e sugestões do leitor a respeito de um tema ou de um determinado assunto publicado, tá? E aí debate os argumentos levantados e faz uma determinada crítica, tá? Essa crítica a respeito das opiniões ou do modo como o escritor as expressou. Para o leitor, é um meio de tomar público seu ponto de vista em relação ao assunto lido. A carta do leitor ocupa posição de destaque nas revistas e nos jornais do país, nas seções conhecidas por painel do leitor, mural do leitor, né? Ou cartas à redação. Geralmente traz perguntas, reflexões, elogios, não é isso? Incentivos. Para o veículo de informação, é a melhor maneira de saber o que está agradando a opinião do público. E aí, o que é uma carta do leitor? A carta do leitor é um gênero argumentativo que hoje aparece com frequência em jornais e revistas. Por meio desse tipo de carta, é possível elogiar ou criticar determinada matéria publicada nos meios de comunicação e até mesmo, galera, comentar a qualidade do texto, o conteúdo ou a postura da imprensa jornalística diante do problema enfocado. Pode também enviar outras informações sobre o assunto, sugerir alterações no texto publicado, refutar argumentos. Há cartas que comentam a carta do leitor, nesse caso o autor da matéria ou alguém que esteja envolvido nela para responder ao remetente. Como todo texto argumentativo, a carta do leitor deve apresentar uma tese e argumentos que a sustentem. No caso das cartas em análise, os argumentos empregados pelos leitores visam expor as opiniões de cada um deles sobre os assuntos lidos para confirmar as teses apresentadas. Os jornais e as revistas de maior circulação reservam, em geral, uma seção para que os leitores participem de seu trabalho, opinando por meio das cartas. O interesse do público pelas publicações é bem significativo para a imprensa, pois são os leitores que avaliam a produção editorial. Com base na análise e nos comentários dos leitores, esse trabalho pode ser repensado e até alterado se necessário. A estrutura da carta do leitor é semelhante à das cartas pessoais, pois pode apresentar data, vocativo, assunto, despedida e assinatura. Contudo, a equipe de redação do jornal ou da revista, às vezes, faz uma adaptação ao estilo e ao espaço selecionado, tá bom?
Carta do leitor é um gênero textual argumentativo por meio do qual os leitores expressam sua opinião, favorável ou não, sobre assuntos publicados em jornais e revistas. E aí, quanto à linguagem dessa carta, elas variam de acordo com o perfil dos leitores das publicações. Se o público é jovem, a linguagem é mais descontraída ou informal. Se o público for mais sério, a carta pode ser mais formal. E aí nós temos o e-mail e a carta comercial. No atual contexto em que a comunicação precisa ser rápida e promovida por diversos meios, algumas cartas, principalmente as comerciais, estão sendo substituídas, em muitas situações, por mensagens eletrônicas transmitidas via internet, pois propiciam o contato entre os interlocutores variados de modo quase instantâneo. A principal dessas mensagens chama-se o e-mail, que derivou da redução do eletrônico, né? O correio eletrônico. Hoje as pessoas usam bastante o e-mail para informar ou para trazer o conhecimento ou para, de uma certa forma, evidenciar algum assunto com outra pessoa. O e-mail. O e-mail é utilizado tanto em situações informais, por exemplo, na comunicação entre amigos, quanto informais, nos ambientes de trabalho. Assim, a linguagem pode variar muito de acordo com o nível de intimidade entre as pessoas e o intuito do autor. Essa modalidade de comunicação oferece inúmeros recursos tecnológicos que as cartas não continham, como emotins e vídeos. Uma das maiores vantagens, além dos recursos que oferece e do dinamismo e praticidade na comunicação, é a forma automática de registro, servindo de base como documento ou prova em determinadas situações, visto que a data e o horário o próprio sistema se encarregam de registrar. E aí nós temos o e-mail, que é muito usado nos nossos dias hoje, e ele, é claro, carrega a questão da informação, registrando, né, data, né, horário, né, e até servindo como prova em alguns documentos. Bom, galera, tá aí as cartas argumentativas, né, nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e até a próxima videoaula.